Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Nós somos a BancaCast, aqui nós falamos de empreendedorismo e nós vivemos e acreditamos em 4 principais pilares: Deus, saúde, família e negócios. E hoje nós vamos falar sobre metas e objetivos. Inclusive hoje fecha o nosso ano e eu tenho uma pergunta para você. Do seu último ano, quais foram as metas, os objetivos, os planos que você desenhou ali ou colocou no papel e eles foram concluídos? Você conseguiu dar o check nele? Então hoje a gente vai comentar um pouquinho. Temos mais uma oportunidade, mais um ano que está se iniciando e estamos aqui. Vamos trocar conhecimentos, palavras e insights. E eu já quero deixar uma mensagem para você. Não existe ano novo, mês novo, dia novo, se as nossas atitudes forem as mesmas. Então nós precisamos mudar primeiro a forma com que nós pensamos e aí sim colocar em prática para que tudo venha a ser diferente e a gente não comece mais um ano, mais um ciclo com as mesmas atitudes e assim nós teremos o mesmo resultado. Então, antes de começarmos e apresentarmos o nosso convidado especial, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Produção, quais são as nossas redes sociais? YouTube, Instagram e TikTok. Maravilha. A BancaCast? A BancaCast. Então está aí. Se você me diga quem você quer ver no nosso próximo episódio e qual o tema que você acha que é bacana a gente abordar, que nós estaremos abordando. E já para a gente comentar dos nossos 2 entrevistados de hoje, que inclusive são nossos integrantes da banca, e eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu digo que se tem pessoas que poderiam agregar, são esses 2 integrantes que nós vamos entrevistar hoje, e eu me sinto privilegiado aqui de poder estar aprendendo com essas 2 feras do mercado, da família, pais de família, né? Então, eu vou dar a palavra. Hoje, vocês já conhecem de casa quem são os nossos entrevistados. Caso você não conheça, a gente tem os 2 últimos episódios. Inclusive, falamos sobre Salomão no episódio anterior. E no primeiro episódio, nos apresentamos, né? Então, lindo, Jack, é com vocês. Sejam bem-vindos. Eu começo? Bom. Lindo, Jack lindo, né? Lembra do... É um elogio? Como que é esse negócio? Espero que seja um elogio. Minha mãe falava que era lindo, né? Então, vou acreditar nela. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? É sempre um prazer poder compartilhar experiências, aprender com vocês. E vamos lá. Vamos pro que viemos, né? Que é trocar ideia e gerar conteúdo e trocar experiências, que é o principal, né? Show, lindo. Muito bem, Matheus. Você estava falando ali sobre, né, um privilégio, né? A gente está conversando e da mesma forma a recíproca é verdadeira. Tá aqui contigo, com o tio Jack também participando. A gente aprende muito, né? Trocando as experiências que cada um tem, tanto na liderança de pessoas, com gestão, no mundo dos negócios, os resultados que cada um vai obtendo. E acredito que de uma forma simples, né, objetiva, sem muita barreira. Acho que falando na linguagem, né, que o nosso público, que as pessoas que nos acompanham, que estão junto com a gente, entendem e principalmente participando. E aí você trouxe um ponto importante ali, bem bacana, que é, de repente, você que está em casa, nesse momento, assistindo, participando com a gente, tendo a oportunidade de sugerir um tema, algo que você queira que a gente traga, de repente, para a banca, para estar conversando, discutindo algum assunto relacionado à prosperidade cristã, principalmente a parte de empreendedorismo, né, que é uma área que a gente atua bastante. Fica à vontade para interagir e trazer esses temas aí para a gente, né? Muito bem, Mate. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, nesse finzinho de ano, já olhando para o próximo ano que está chegando aí, né? A gente tem uma expectativa bastante boa, muitos aprendizados durante esse que está findando. E a gente olha agora com um olhar de planejamento, de metas, de organização, né? Algumas coisas que vão chegando aí, que vão se aproximando. E acredito que tem bastante coisa legal para a gente compartilhar e trocar e aprender junto aqui hoje. Que show! É isso aí. Então a gente vai... Vocês já viram que o nosso episódio hoje aí
recheado e tem bastante conteúdo aí pra gente colocar na mesa. Nós vamos falar do nosso patrocinador, novamente, aí, a For You Brands, empresa especializada em produtos térmicos. Então, eu até trouxe aqui um briefing para que a gente possa fazer todo o pitch. Então, o nosso patrocinador de hoje é a For You Brands, empresa especializada na personalização e distribuição de itens térmicos para empresas e negócios. Então, para você que quer acertar naquele presente para o seu cliente, seu fornecedor e sua equipe de vendas, a For You Brands vai te ajudar. For You Brands, mais pessoal impossível. Boa. Então, excelente, muito bem. É isso aí. Então, vamos lá no nosso metas e objetivos. Isso é um assunto muito falado, principalmente no final de ano, né? Fechamento das empresas, fechamento anual. E o próximo ano ele já começou, né? Ele já começou e aí que já tá a diferença que é uma coisa que a gente vai comentar aqui, que a gente não precisa esperar a meia-noite do dia 31 de dezembro para poder fazer essa virada de chave, né? A nossa chave tem que virar antes já do próprio ponteiro. E quero escutar de vocês como estão as metas pessoais, profissionais, de saúde também, né? A gente nos bastidores estava conversando com o Jack ali, ele já mudou pro próximo ano, ele já iniciou a mudança, né? Já, e não esperei virar o ano, né? Esperei nem virar a semana. Comecei no dia que deu mesmo, né? Que eu decidi, na verdade. Então, você comentou que não existe ano novo, dia novo, né? Eu entendo que não existe dia perfeito. O dia perfeito foi ontem e já passou. Então, o próximo dia perfeito é hoje. Então, não precisa esperar estar perfeito para ser feito. Acho que o feito é melhor que o perfeito, entendeu? Então, tenho aprendido isso comigo. Esse ano deu um passo muito grande assim para o avanço, principalmente da saúde, que foi parar com o tabagismo, né, de fumar, que era uma coisa que me afetava muito. E começando, me ambientando em ambientes mais elevados, digamos assim, que buscam melhoras, né? Eu também tomei algumas decisões que me fizeram melhorar em alguns hábitos, né? Como, por exemplo, eu participei de um evento com um amigo meu, Lindomar, né? Que no ambiente me fez com que eu quisesse e precisasse estar em movimento, ou seja, fazer exercícios. E eu decidi fazer. Até pensei, vou esperar ano que vem. Não precisa. Dá pra gente agir já com o que a gente tem na hora que a gente decide fazer, entendeu? E eu decidi que eu ia melhorar meus hábitos, né? Comecei leitura, que é um hábito que nos ajuda a crescer muito intelectualmente. Então já tô no desafio lá, até posto na banca de vez em quando lá, né? Hoje é o 11º dia, se eu não me engano. Vou ler também na hora que terminar o episódio. E comecei a pedalar também, todo dia de manhã. Por conta disso, né? Por conta de entender que a única pessoa que pode me travar em alguma coisa sou eu mesmo. E eu não preciso esperar estar perfeito para ser feito. Então, eu vou começar do jeito que dá, com as ferramentas que eu tenho, igual o Cortella diz, né? Faça o seu melhor com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para poder fazer melhor ainda, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente tem que... Primeiro de tudo é ação, né? Eu me resumo em ação, sempre falei isso e às vezes até o Lindomar me provoca um pouco, né? Tipo, cara, mas cadê a ação? Cadê o cara da ação? E eu gosto dessa provocação, assim, sabe? Isso me motiva. E é o ambiente que a gente está inserido, né? A gente se provoca o tempo todo aqui, é uma provocação saudável, né? Pra quem tá de fora, às vezes acho que não, né? A produção tava vendo ali, achou que a gente já tava... Nosso diretor tava meio bravo com a gente ali, né? Tava, mas depois dessas palavras, Lindo, o que você tem a... Olha, a provocação ela é importante, sempre. Aqui, ó. Ela nos leva a pensar de forma diferente, né? Eu acho que a discussão, você tá num ambiente onde as pessoas que estão à sua volta, elas te desafiem a ser melhor dia após dia, isso eleva, né, a sua régua ali de desenvolvimento, né, para um outro nível. E de alguma forma, quando você percebe que está contribuindo, né, com o próximo e o próximo também com você,
por onde você caminha, anda e tudo mais. Essa relação de amizade, de trabalho profissional, etc., ela se torna muito saudável e muito rica. E um ponto importante, né, que você começou a falar ali, Mate, que o tio Jack também trouxe aqui, que é bem bacana, sobre a questão de planejamento, de definir meta, né? Muitas vezes as pessoas, principalmente chegando agora no finalzinho de ano, elas acham que, poxa, eu vou fazer aqui o meu planejamento, que a hora que virar, como você bem falou, né, virou ali a meia-noite ali tudo mais, do dia 31 para o dia 1º, a pessoa já, puxa, comecei a meta, né? Agora que vai começar. Não. Uma vez me perguntaram, né? Falaram assim, quando que se corre uma meia maratona, né? No meu caso ali que eu estava treinando. Eu comentei assim, falei, bom, a meia maratona você corre ela antes, né? Na verdade, que é toda a preparação, a ação, esse caminhar, a construção, tudo que você vem fazendo antes é que te leva, na verdade, o momento da meia maratona, como exemplo aqui, é a coroação de tudo que você está fazendo. No mundo dos negócios, na vida pessoal, profissional, na atividade física, é a mesma coisa. E tudo que você vem idealizando para fazer, por exemplo, em 2024, ou 25, ou 26, ou 27 para frente, isso já começa lá atrás. Você já iniciou isso em 22, em 23, em outros anos aí anterior. E por isso que é importante. A gente não consegue vencer as coisas na vida de uma forma, num tiro muito rápido. É uma construção, muitas vezes ela é dolorosa, ela leva tempo, paciência, muita disciplina e conseguir vencer a procrastinação, né? Que a gente vive num mundo hoje que a gente tem a capacidade de ação muitas vezes para algumas coisas muito forte, só que aquilo que precisa ser feito muitas vezes a gente acaba deixando, terceirizando, deixando um pouquinho de lado ali porque é uma coisa que a gente não gosta muito e tal, ou a mente ela já vai preparar uma barreira, vai trazer como uma barreira no teu subconsciente dizendo assim, isso não é tão importante, não é tão relevante, começa a se criar uma barreira ali porque para você não fazer, na verdade é um modo de proteção que você tem na tua mente para que você não execute aquilo. E aí você vai procrastinando. E aí surge algumas situações aqui que é a questão da procrastinação, né? Por que fazer hoje o que se pode fazer amanhã, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você busca definir metas, fazer um planejamento, coloque isso no papel, mas não fique colocando muito no papel. Coloque isso, acho que é legal escrever, você definir esses objetivos. E mais do que isso, não esperar virar o ano. Dê o primeiro passo já em seguida, amanhã. O que você pode fazer de ação? Vai lá e faz um tique. É uma pequena conquista que você tem e vai criando esse hábito aí e viciando a sua mente na conquista, né? Que quando você começa a viciar a tua mente, no bom sentido da palavra, em conquistar as coisas, você começa a modelar aí sim para vencer, superar esses desafios, essas situações que você não gosta muito de fazer, mas que precisam ser feitas para que você atinja suas metas. Que show. Ele tava falando da mente ali, né? A mente mente. E muito pra gente. Por que eu digo isso? Eu decidi, isso foi num domingo à noite, eu tomei a decisão, Jackson, eu vou começar a praticar esportes e vai ser amanhã. Então eu busquei a bicicleta, que tinha comprado há meses, não tinha tirado nem o plástico dela. Falei, eu começo segunda. Isso foi no domingo à noite. No sábado à noite. Comprou a bicicleta e nem o plástico. Pra pedalar. E nem o plástico eu tinha tirado. E eu decidi, falei, cara, amanhã eu começo. Não vou esperar o final do ano. Amanhã eu começo. Só que eu passei muito mal durante a noite. A minha mente começou a me dar várias e várias desculpas para que eu não fosse cedo fazer o exercício. Então, a hora que eu acordei, falei, poxa, eu assumi um compromisso comigo mesmo e eu não vou cumprir com esse compromisso? Por que quando eu assumo com o Lindomar, por exemplo, que eu tinha assumido um compromisso com ele de acordar 4 horas da manhã para acompanhar ele nessa maratona, eu acordei. E agora que eu assumi um compromisso comigo mesmo, eu tô achando várias e várias desculpas. Então, assim, nesses dias que eu tenho pedalado, todo santo dia eu tenho no mínimo 10 desculpas. No mínimo 10 desculpas que eu invento pra mim mesmo, pra mim não fazer o exercício. Mas eu venço todas elas todo dia de manhã e ação, coloco em ação. O Lindomar comentou ali de colocar no papel. Hoje eu entendo que isso auxilia no resultado.
né? Eu costumo dizer que assim, a ação sem estratégia dá resultado. Estratégia sem ação não dá resultado nenhum. Ação aliada com estratégia, o resultado é imensurável. Então, eu, Jackson, entendo que a ação é extremamente importante. É 80% de tudo. Depois vem o planejamento, mas assim, os 20% do planejamento potencializa a ação em múltiplos e múltiplos porcentos. E o Lindomar comentou ali a questão, né? Até fiz a anotação aqui, paciência, disciplina e constância. Então, quando normalmente vira o ano, é assim, amanhã eu começo a fazer uma caminhada, amanhã eu começo o meu planejamento financeiro. E essas 3 palavras ali, de fato, elas... A gente não consegue ter o resultado imediato. Um exemplo, a pessoa que está num processo de emagrecimento não vai conseguir ter esse resultado no primeiro dia. Então ela vai ter que ter paciência. Eu entendo. Ela vai ter que ter constância. Ela Sim. vai ter que ter a disciplina de todos os dias estar fazendo ali e não deixando de agir, igual vocês comentaram, né? Para daí sim no final ter esse resultado. Sim. É que na verdade assim, o ser humano ele é muito imediatista, né? Nós somos, né? A gente quer o resultado, né? Por exemplo, o financiamento de um carro. A gente paga mais caro para ter o bem na hora, sendo que a gente pode guardar dinheiro, investir dinheiro e depois comprar o bem muito mais barato e até um bem melhor, certo? E para a saúde, para lado financeiro, para o empreendedorismo, é bem pelo contrário. A gente paga primeiro, lá na frente a gente recebe com juros, né? Mas primeiro a gente investe, paga, e lá na frente a gente é recompensado, né? Principalmente na questão de exercício físico, né? Que você comentou ali de emagrecimento e tal. Hoje eu tenho me preocupado muito com a saúde através da minha esposa. A minha esposa, ela é uma mulher muito sábia, né? E ela falou assim pra mim... Eu comecei a falar pra ela, né? Que eu quero trabalhar, quero gerar riqueza, quero isso, quero dar conforto pra eles, quero o meu jatinho, quero o helicóptero, quero a casa em Orlando. Tipo, eu tô disposto a morrer pela minha família. E ela olhou pra mim e perguntou assim, mas você tá disposto a viver pela gente? Que é o mais difícil. Porque se eu morrer hoje, acabou pra mim. Tá tudo, quem vai sofrer é quem ficou, né? Então, e viver pela família, pra poder estar ao lado deles, pra poder usufruir de tudo isso que eu tenho buscado e conquistado. Então isso me fez refletir muito e fez com que eu virasse a chave e falasse, poxa, eu tenho que viver pela minha família, não é morrer por ela. Eu tenho que mudar esses hábitos. E já deu pra ver que o Jack tem as metas e objetivos dele bem definidos. Bem definidos ali, né? E é alto, hein, a régua. E ele quis até colocar... Deu um spoiler ali sobre... morte e não é isso que você quer não, né? Você coçou rapidinho, né, Lindo? Você vê como que... Tem que se posicionar. Exatamente, e a gente sempre conversa isso, né, sobre o posicionamento, né? Então, quando a gente decide, de fato, mudar, é só o posicionamento que vai fazer... O posicionamento. Quem me falou isso foi o Thiago Bestel, nosso amigo em comum aqui, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja. Que ele falou, cara, você precisa se colocar em posição de mudança. Você quer a mudança? Quer. Então, se coloque em posição de mudança, ou seja, assuma o que você quer, né, e se posicione, que a mudança acontece. Então, eu acho que realmente tem tudo a ver com posicionamento. Eu decidi. Se eu decidir, a única pessoa que pode me barrar sou eu mesmo. Rufino fala, né, que o maior problema que ele tem é ele mesmo. É que ele é o único cara que vai conseguir se sabotar. O resto, nenhum problema vai ser do tamanho dele. Então, eu acho que tá bem certo isso. E você comentou um pouquinho do Rufino, a gente já trazendo um pouquinho para os negócios. Vocês dois são pessoas que têm pessoas abaixo de vocês que estão diretamente ligados a vendas, metas e objetivos. Vocês definem isso mensalmente, diariamente? Como que eu poderia entrar nesse primeiro... assunto? Eu não sei qual que é a melhor forma da gente iniciar esse assunto, até porque eu não tenho colaboradores, né, que abaixo da minha gestão. Como que vocês tratam isso com os colaboradores de vocês? Como que vocês colocam isso em pauta na mesa e como que vocês abrem essa discussão já para esse ano, que eu creio que vocês já começaram essas abordagens, né?
há muito tempo atrás, assim, quando a gente estuda a história da administração, você observa assim planejamentos de empresas, indústrias, e eles continuam, na verdade, com esse tipo de planejamento. Claro que em escala, aí também tem as escalas, né? Por exemplo, se você tem um tático muito forte, que é a galera que está na ponta ali, na venda, dia a dia, ela vai ter uma meta mais de curto prazo, uma atuação num tempo menor, numa escala um pouquinho mais acima. Esses gestores, eles já estão olhando para o curto e talvez um pouquinho do médio prazo. Se você tem uma liderança, uma diretoria, o dono da empresa, por exemplo, o CEO, etc., ele já está com um olhar ali de curto, médio e também olhando no longo prazo, porque ele começa o futuro, né? Como diz numa televisão conhecidíssima aí, o futuro ele já começou, né? Então ele começa a plantar isso hoje. Então essa questão da meta, ela é muito relativa, dependendo do nível de negócio que você está atuando, dentro do negócio que você está atuando. E de uma forma geral, quando a gente olha a história da administração ali, parte de negócios e tal, as empresas elas planejavam muito. Então a pessoa começava um negócio, mão na massa, intensificava ali, e depois de um tempo eles começavam a planejar muito, 5, 10, 15 anos. Mas o mundo ele entrou, a questão da tecnologia, ele entrou numa pegada tão forte, isso acelerou muito o processo de conexões, de ação e tudo mais, a ponto desses planejamentos eles se modificarem muito rápido. Então você não consegue sustentar um planejamento hoje de muito longo prazo. Você pode ter uma visão de para onde você quer caminhar, para onde você quer chegar, mas você tem que estar muito ligado no que está acontecendo hoje, né? Um mundo muito volátil. Então essas mudanças de planejamento elas vão acontecendo, de meta elas vão acontecendo muito rápido. Agora, dentro de um negócio, quando a gente vai fazendo um cascateamento aí, olhando para dentro do negócio, olhando para a linha de frente, para os vendedores, né, que foi onde você colocou ali a pergunta, nessa parte de planejamento, quando você olha para esse público, eles têm que ter muito claro aonde eles vão chegar, em que tempo e como eles devem fazer. Porque é o povo que está na linha de frente, que está na trincheira, é a galera que está ali no front com o cliente, que está atuando, eles precisam de suporte. Se ele tiver que imaginar muita coisa naquele momento, imagine como eu sempre gosto de usar assim a exemplificar, é como um soldado que ele vai para a guerra. Se você bota um fuzil na mão dele, capacete ali e tal, ele vai para a trincheira, para a batalha, ele sabe usar aquele fuzil, ele pega o fuzil e vai para frente, ele vai ter muito resultado, né? Exemplificando. Agora, se você dá o fuzil, dá uma espada, uma machadinha, não sei o que e tal, na hora da atuação ali, de ele ir para cima do inimigo, dele atuar, se ele tiver que pensar muito o que ele vai usar para aquele momento ali, ele morre. Nos negócios é a mesma coisa. Se a gente não deixa esses processos muito claro lá na ponta e isso está ligado dentro da parte de meta, se a gente não deixa isso muito claro para o colaborador, para o vendedor, para quem está atuando lá na frente, na dúvida, ele não vai conseguir fazer isso com muita excelência. E aí a gente começa a dispersar muito a atenção dele e isso fragiliza o resultado da companhia também. Então isso tem que estar muito claro na mente dele, alinhado com estratégias de marketing, alinhado com estratégia gerencial, atuação do gestor, do líder ali. Se ele for tirar muito a atenção desse colaborador, desse vendedor lá na ponta, se ele não tiver um processo bem claro, bem definido, ele dispersa e nessa dispersada aí o concorrente, enfim, ele entra forte. Então a gente fala muito de meta e objetivo em uma ponta, mas no outro tem que ter toda uma preparação para que chegue até isso, né? Não é só de fato chegar e colocar, pelo que eu entendi, não é chegar e colocar esse objetivo e essa meta. Tem todo um caminho para ser trilhado para que fique bem definido isso. E depende, inclusive, Matheus, bom ponto que você trouxe, e depende também do momento da empresa, né? A gente já conversou sobre isso em um outro momento, assim, ó, a empresa que vai de 0 a 10, ela depende de muita ação, muita flexibilidade de um perfil de negócio, de um perfil de gestor. A empresa que de repente está no momento de 10 a 100, ela já está começando a estruturar ali os processos, ela está começando a estabelecer algumas métricas melhores, está operando com um sistema, as decisões elas começam a ser um pouco mais pensadas, ela tem que estar ainda extremamente flexíveis ali para seguir em frente, só que ainda está num processo de maturação. A empresa que vai de 100 a 1000, digamos assim, aí ela precisa de um planejamento muito forte, processo,
é uma construção muito mais complexa também. Envolve vários níveis de conhecimento, né, de várias áreas aí, e uma complexidade de planejamento aí muito forte, né? Que aí olha o curtíssimo prazo, curto prazo, médio para longo prazo, longo prazo. Então são várias frentes dentro do negócio que tem que tá em gestão, sendo gerenciada ali o tempo todo. É um scanner, né? O cara que está na direção disso aí, ele tem que estar fazendo essa leitura o tempo todo, de olho lá na ponta, na operação, e tem que ter um cara forte para cumprir a estratégia lá de curtíssimo prazo e ao mesmo tempo estar ligado no que está acontecendo, porque pode ser que isso aí, dentro de trimestres, por exemplo, isso pode mudar muito rápido. Isso a gente falando de negócio, né, de empresa e tudo mais. Na vida pessoal também segue uma linha muito, muito parecida, dependendo do posicionamento, nível de conhecimento, em que momento de vida essa pessoa está, né? Então, quando a gente olha também para o planejamento pessoal de cada um, é legal que você tenha assim uma visão de longo prazo para aonde você quer estar em 2030, por exemplo, né? Como o Jackson colocou aqui, Orlando, Jato e tal. E também é importante você olhar no curtíssimo prazo, né? O que você precisa começar a fazer hoje para que lá na frente você chegue, né, nesse momento, atinja esses objetivos, qual que é a construção, qual que é o nível de entrega, de risco, de tomada de risco, inclusive, de decisões que você vai precisar tomar. E aí você precisa se expor cada vez mais a essas situações aí para que o aprendizado ele aconteça numa intensidade muito forte. E aí existe um outro ponto também. Quando o objetivo ele é extremamente arrojado, né, qual que é o teu nível de maturidade emocional para suportar esse processo? Porque o preço é alto. O Jack tá... Não, mas essa é a parte mais difícil, eu acho, de suportar o processo. E dentro de tudo isso que o Lindomar falou... Mas assim, suportar o processo ou a meta ser inatingível? Seria essa a palavra correta? Ou às vezes uma meta muito distante da realidade. Um exemplo. Quando eu comecei meu processo de leitura, no início do ano, coloquei o objetivo lá de ler 52 livros no ano. Que é um livro por semana. São 52 ou 53 semanas. Para quem vinha lendo 2, 3 livros no ano, é um salto muito grande. Resumindo, não deu certo. Frustrou? Não, mas fui estudar, fui entender que era uma meta que naquele momento eu não conseguiria. Mas que se eu fosse desenvolvendo no decorrer, eu poderia chegar nesse objetivo. Caso eu ainda tivesse ali com o passar dos anos. Mas o que seria esse processo? O processo de eu mesmo não lendo esses livros, aguentar o processo ali, ser resiliente e continuar? Ou o processo... Como que você coloca isso? Tudo tem um preço. E esse preço é a dor do processo. Que preço você está disposto a pagar? É o preço da estagnação, da frustração? Ou é o preço de, poxa, venci mais um dia, cara, eu saí cedo para pedalar mais um dia? Não estou falando só das metas profissionais, né? Mas esse processo é doloroso e é difícil aguentar. Por exemplo, eu tenho pedalado 5h30, eu tenho acordado 5h30 da manhã. Cara, é doloroso, é difícil. Minha mente mente para mim o tempo todo. Fica em casa, tá frio, você tá com a perna dolorida, você acordou várias vezes durante a noite, teu sono não foi bom, você dormiu tarde. Então, dói fisicamente esse meu processo hoje, né? Assim como tem o processo empresarial lá das metas empresariais, dói também. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ser exemplo. Então, para ser exemplo, eu tenho que fazer primeiro para dar o exemplo. Eu tenho que puxar minha régua. Para puxar minha régua, eu tenho que aprender. Eu tenho que me aprimorar, eu tenho que buscar conhecimento, buscar pessoas com esse conhecimento, que foi o meu caso com o Lindomar. Eu montei uma empresa, onde essa empresa começou a ir muito bem, começou a entrar vários vendedores, e eu comecei a vender muito bem, começou a ficar fácil vender. E eu, poxa, mas é só isso? É só vender? Ficou fácil vender.
Ficou fácil vender. Ficou fácil vender porque, assim, como eu criei a empresa, eu sei todos os processos da empresa, eu sei como vender o produto, aonde vender, fazer o pitch da venda, então ficou fácil vender. Falei, poxa, mas é só isso? É só vender? Qual que é o próximo desafio? Qual que é o próximo degrau? E eu nunca gostei de ficar estagnado. Então, se tá fácil, tá errado. Alguma coisa de errado tem. Não existe nada fácil. Tudo tem um preço a se pagar. E se eu já paguei esse preço e já ficou fácil, quer dizer que aquele nível ali eu já tô bom, quero o próximo agora. Então eu fui buscar o próximo. O próximo dentro da minha empresa foi colocar meta, traçar estratégia, buscar aumentar a equipe de vendas, buscar aumentar o faturamento da empresa. Coisa que eu acredito e tenho dados para isso que tem surtido resultado, né? E como que surgiu o resultado? Que Com- você foi buscar. Buscando Aonde você foi, conhecimento. e aonde você foi buscar o conhecimento? Com quem tinha. Muita gente vai buscar em faculdade. Eu, particularmente, acho que o sistema de ensino nosso hoje é para linha de produção, né? Então, eu sou um cara meio que na contramão, né? Eu gosto de questionar muito. Então, eu fui buscar o conhecimento de uma pessoa que tinha autoridade sobre o assunto. Que no nosso caso aqui, o Lindomar, que é o meu mentor nessa parte, né? E ele expandiu minha mente assim, de um jeito e me trouxe uma profissionalização muito boa. Ao conhecer o Lindomar, eu tinha um cabelo comprido, bem comprido. Depois, se quiser, a gente até posta uma fotinho lá. As vestimentas eram, tipo... Isso você também me chamou muita atenção, cara. Era uma gola polo, manchada, calça jeans. E você vai puxando a régua e você vai vendo que, tipo, os seus colaboradores que estão numa hierarquia abaixo de você, eles começam a puxar essa régua também. Então, você começa a implantar cultura para que a cultura te leve a alcançar as metas. E você também falou sobre metas inatingíveis. Eu também tive uma experiência assim. Eu lancei um desafio, uma campanha dentro da empresa de 6 dígitos para cada vendedor. E eu coloquei todos eles no mesmo, eu fiz um alinhamento estratégico com eles e coloquei toda a meta para todos. Só que cada perfil de vendedor é cada região que eles atuam é uma região diferente. Então, depois de algum tempo, eu percebi que, na verdade, eu não... Colocar todos eles no mesmo nível de meta não deu tão certo assim. Pelo menos na minha experiência pessoal não, empresarial ali, né? Então, eu comecei a entender o lado de cada um deles e colocar metas atingíveis para eles. Tipo, para daí a gente atingir a meta global, que é os 6 dígitos de cada um, entendeu? Então, eu fatiando essa meta, eu comecei a fatiar também para eles. Então, a meta mensal é 6 dígitos, então eu tenho que fazer quantos dígitos por semana? Se eu tenho que fazer X dígitos por semana, quantos eu tenho que fazer ao dia? Se eu vou fazer ao dia, eu tenho que vender R$1.000 por dia, eu tenho 10 clientes agendados para atender no dia, eu tenho que vender, então, um ticket médio de R$100 para cada um, fatiando. Como que é? Cascateando, que você costuma dizer, né? Exato. Cascateando isso, deixando pequeno para eles entenderem o micro, o médio e o macro, você entendeu? Isso ajuda também na performance deles e em alcançar essa meta, esse objetivo. E cada um deles eu coloquei uma meta pessoal para eles, entendeu? Tipo, menor do que os 6 dígitos, ou alguns estão até maior hoje em dia, mas eu consegui cascatear isso e deixar num atingível, com o perfil de cada um e com o perfil da rota de cada um também. Deu pra ver que o mentorado tá afiado, né? Tá. Colocou em prática literalmente. Tá ligado no negócio. Tá ligado. E é isso mesmo que ele passou? Nessa linha. Mate, uma coisa importante, até o tio Jack tá trazendo aqui agora, e quando a gente faz um paralelo, a gente tá falando muito de empresa, mas até convido você que tá aí do outro lado, que de repente fazer um comentário aqui. Como que você organiza suas metas pro próximo ano? Como que você se organiza em relação à sua vida pessoal, profissional? Como que você coloca isso em pauta? Traz aqui que de repente você tem uma dica nova aí para a gente estar compartilhando, né, com o time de casa, pessoal de casa, e se organizando melhor aí para os objetivos de vida. Nós falamos muito de negócio, falamos muito de empresa, falamos muito do mundo corporativo também. E quando a gente faz um paralelo entre o mundo corporativo e olha também para a vida pessoal, esse cascateamento de meta que o Jackson comentou aqui,
ele também pode ser feito para a vida pessoal. Então você pega uma meta macro, né, daquilo que você quer para o seu ano. É claro que você precisa ter uma ideia minimamente ali do que é factível e realizável no dia a dia, né, em relação aos 42 livros 52. ali, 52 livros que você tinha colocado como meta. Aí você começa a pensar, puxa, mas eu trabalho, eu sou casado, tenho filhos ou não, aonde eu vou colocar tudo isso? Né? Então, a parte de planejamento, digamos assim, ela entra aí. A ação ela é extremamente importante, eu acho que acredito que até mais do que 80%, a capacidade de agir, de ação e tudo mais. E tão importante também quanto a ação, não nessa mesma proporção, é importante que a pessoa coloque isso no papel, porque ela tem um poder de interessante, eu digo até pelas minhas experiências mesmo. É engraçado que tudo que eu coloco na agenda, eu uso até hoje, eu uso muito celular, mas eu tenho uma agenda que eu gosto de usar, física. Eu pego a minha caneta, faço ali as minhas anotações, geralmente quando estou tomando um café, ali no momento relax, anoto a minha pauta ou faço a minha programação da semana. E é incrível que muitas vezes, até mesmo que sem olhar com frequência o que eu escrevi ali, quando eu vou fazer o check lá no final do dia ou da semana, olha, 90% das coisas que eu coloquei ali eu consegui realizar. Então, não só para coisas de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Às vezes eu revisito, né? Pego, busco lá nas minhas agendas de anos anteriores, eu guardo lá em casa no meu armário, busco lá e coloco, ou até esses planejamentos de ano, em tal data eu quero estar em tal lugar. Em X ano eu quero estar ganhando X de salário, ou tendo uma renda XYZ. Quando você coloca, escreve isso, é incrível o efeito que isso causa na sua mente. E aí é claro que vem a ação já em seguida, né? Você precisa estar focado ali, colocando em prática, sentindo as dores do processo e também aproveitando esse processo também, que é durante, como eu falei, né? Assim como na meia maratona lá, o dia da maratona em si, ali ele é a coroação daquilo que você fez antes. E na vida não é diferente, né? Então a construção disso tudo não é ter o jato, não é isso. É a É construção. muito maior do que isso, são os desafios, né? É isso que você precisa vender para sua própria mente. Como que você vende isso para você mesmo? O teu maior obstáculo, a gente sabe, isso é meio clichê de falar, o maior desafio é com você mesmo. Nós sabemos disso aí. Mas aí vem um ponto importante. Como que você vende esses objetivos, essas metas, a construção disso para você mesmo? E você pode fazer isso trazendo ali os ganhos que você vai ter, entendendo também as dificuldades, treinando a sua mente no dia a dia, né, disciplina, treinando a sua mente para que você, quando você se deparar com uma barreira, com um desafio, com uma situação que muitas vezes te joga para uma condição de desistir de um projeto que tem muito potencial, às vezes te levar para um patamar acima, você insistir naquilo ali, sofrer as dores, aprender. E é incrível que a gente vai entrando em steps e você chega em um determinado step e você entra numa zona de conforto. Fala, poxa, tá legal aqui, tô confortável, tá agradável, tô bem aqui. Quando chega a oportunidade de você subir mais um nível, aí vem o mix de sentimento. Aí entra a questão emocional que a gente falou, né? Você está disposto emocionalmente para enfrentar tudo que você quer conquistar lá na frente? E aí entra a questão do medo. O homem gosta muito de falar em receio, né? Mas é medo mesmo. É medo. É medo. Você tá com medo, cara. Pô, você tá com medo. Então, é o medo mesmo, muitas vezes. Você está disposto a enfrentar todos esses dissabores. Como que você vai administrar isso? Porque, você tem que trabalhar melhor, né, para não trabalhar mais. Não, você vai trabalhar mais, vai trabalhar até mais tarde, você vai ter uma agenda superlotada, a tua dedicação, o nível de conhecimento que você tem que buscar, você vai sacrificar muitas vezes uma parte do tempo durante a semana ali com a sua família, entende? Por isso que eu digo que a questão emocional, ela vai é muito fácil a gente falar, poxa, é legal, não, você pode, você consegue e tal. E aí entra até numa questão motivacional também, né? Que a pessoa, ela busca muitas vezes essa motivação fora. Mas isso aí é intrínseco, isso está dentro dela. Ela tem que criar as condições internamente para ela conseguir avançar, superar esses desafios e treinar muito a mente para fazer o que precisa ser feito, não o que ela quer. Papel, planejamento, ação e gestão das emoções. Então, em todo esse
esse processo. E o detalhe que você comentou, que a gente pode analisar, a pessoa tem um objetivo, coloca no papel, alcança e para, né? Isso... Por isso que a gente tem que curtir o processo, né? Na maratona, conforme a gente até poderia abordar esse assunto, mas a maratona você já ia conquistando ela ali dia a dia, né? Exato. Já ia diariamente construindo a sua medalha. E eu creio que quando você tem pessoas abaixo da sua gestão, seja exatamente isso, né? Você vai ali acompanhando e você já vai vendo, já vai acompanhando, opa, esse aqui vai chegar. Que nem o Jack falou, né? Esse aqui tem que reajustar para poder alinhar e... Aí você tem a gestão, exatamente, que foi o que o Lindomar me ensinou. A não só colocar a meta, mas acompanhar os indicadores dela, ter o dashboard, né? Dashboard. É isso aí. É isso aí. Viu? Tô falando até uns jargões agora mais bonitos. Mas Desse isso jeito mesmo. não precisa de pitch não, né? Não precisa de pitch, tá? Ó, quem quiser contratar a mentoria, recomendo, tá? Particularmente. Tô brincando. A gente não tá aqui pra vender curso, não. Mas assim, a gestão faz parte e o emocional, cara, eu acho que é um dos mais importantes, viu? A gente ter o emocional, a inteligência emocional, cara, é difícil. A gente tem que buscar muito isso, muito. E é difícil. Eu mesmo me considero um cara muito emocional. Mas para você passar para os seus colaboradores ou para o colaborador saber usar essa... Os dois. Pra gente conseguir passar essa visão pro nosso colaborador, que é a questão do posicionamento aí, porque se a gente tem uma inteligência emocional, automaticamente a gente vai saber se posicionar e passar pro nosso colaborador. E ele vai usar dessa inteligência emocional nas vendas, que, cara, a venda é totalmente emocional. Se a gente conversa com o cliente, não é só vender. Muita gente acha assim, eu sou um bom vendedor porque eu induzo o cliente a comprar. Não, não é, cara. Você não é um bom vendedor se está fazendo isso. Você está induzindo o teu cliente a comprar. Não estou dizendo assim que a gente não... A gente é vendedor, a gente quer vender cada vez mais. Perfeito. Mas assim, eu chegar lá e, tipo, induzir o meu cliente a comprar como se eu tivesse, tipo, numa boiada, induzindo a boiada aí para um canto, cara, isso não é legal. Isso não é venda. Venda é relacionamento. Venda é confiança. Venda é técnica. Você entendeu? E para isso tudo, para gerir tudo isso, você tem que ter inteligência emocional. Que é o que eu tenho buscado cada vez mais. Com leitura, com esporte, porque o esporte ajuda a gente também. Essa semana mesmo eu tive uma situação de estresse muito grande. Cara, eu fui, além de pedalar, fui jogar tênis e isso me ajudou, nossa, imensamente. É muito bom, entendeu? Então, a inteligência emocional é algo assim, eu acredito que primordial para que dê certo as metas e tudo mais. E quando a gente fala de meta também, muitas pessoas confundem ou não sabem distinguir. Existe meta, sonho e propósito, né? Na minha opinião, meta é algo alcançável que você consegue colocar num papel, como o Lindomar falou, e planejar alcançá-la. E tem como alcançar, por exemplo, assim, a minha meta atualmente é ler 28 dias seguidos, para mim poder criar o hábito da leitura. Então, é alcançável. Meu sonho é um jato, um helicóptero, o escritório em São Paulo e a casa em Orlando. Entendeu? Esse é o meu sonho. E o meu propósito? Qual é o meu propósito? Meu propósito acho que não tem a ver comigo em si, mas sim com as pessoas que estão ao meu redor. Como que eu vou auxiliá-las? Trabalhando, tendo tudo isso que eu quero como para mim e como isso vai tocar na vida dessas pessoas. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Entendeu? A gente está trazendo nossas experiências pessoais, os nossos conhecimentos para compartilhar com todos que estão nos assistindo, entendeu? Você comentou do estresse ali do mundo corporativo e acredito que vocês passam bastante por essas situações, né? Eu ainda no mercado imobiliário tenho, mas ainda eu acredito que é um nível que eu, por estar mais próximo de vocês, eu vejo que o de vocês realmente, eu me comparo, né? Eu vendo a situação de vocês, falo assim, rapaz, ali o negócio é... E a atividade física eu tô vendo que, pelo que vocês estão mencionando, é um vício, só que um vício positivo. Vício positivo. Eu substituí o tabagismo pelo exercício físico. E como tem sido bom, cara. Como tem sido bom. Principalmente na questão emocional daí. Porque, cara... Você trocou o cigarro... Pela atividade física. Como?
Querendo. Ação. Eu decidi, como eu disse, não, a única pessoa que pode me barrar sou eu mesmo. Então eu decidi que eu iria melhorar. E eu troquei o tabagismo pelo esporte físico. E isso tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. Sabe? Tipo, é difícil explicar. É só vivendo. E o ambiente me trouxe para isso. Que foi o caso do Lindomar, me desafiando a correr e tal. Gente, eu coloquei uma meta pessoal para ano que vem, que é ir até a praia. Aqui a gente mora em Curitiba, né? Nosso litoral fica a 110, 120 quilômetros mais ou menos. É o meu objetivo pessoal para o ano que vem. Eu vou pedalando até a praia e vou tentar voltar até onde eu aguentar. Mas eu vou. Então é minha meta pessoal. Hoje, atualmente, eu não estou preocupado com a quantidade de quilômetros que eu estou fazendo. E sim em criar o hábito de pedalar e criar condicionamento físico. Para daqui a algum tempo eu começar a colocar essas metas, daí metas que são algo alcançável e a curto prazo, não é sonho, é meta, e para daí eu poder chegar no final do ano fazendo essa pedalada até lá. Então eu tenho pro ano que vem, eu tenho 1 ano para treinar, para poder ir até a praia, e eu quero fazer um vídeo e compartilhar com vocês também. Você falou de ano novo. Daqui a poucas horas estaremos na virada do ano. E se a gente fosse naquele jantar da ceia, né? Chamado. Vamos definir aqui algumas metas. Quais são as principais que vocês podem pontuar? Pessoal, profissional e uma outra relacionamento, uma social. O que vocês pensariam em... Mateus, isso aqui é crucial para o próximo ano e eu acredito que você deva colocar como meta, como objetivo. E se vocês já tiveram um resultado com essa meta que vocês vão, com esse assunto que vocês vão falar. Começa aí, Lindomar, começa aí. Cara, boa pergunta. É uma boa provocação. Eu acho que todas elas estão entrelaçadas aí nessa parte essa parte de metas. Eu acredito, assim, eu não vou ser muito específico, bem no detalhe do que exatamente a gente der, por exemplo, que é muito pessoal de cada um, né, muito particular. Mas eu acredito, assim, que as metas, elas precisam percorrer os nossos pilares aqui de banca, né, da banca, inclusive. Começando, uma coisa que é importantíssimo. Se você tem uma ambição e não é ruim a pessoa ser ambiciosa, se você tem uma ambição, uma meta, uma régua alta, o primeiro pilar de todos ele tem que estar muito bem alinhado. Ele tem que estar muito bem alinhado na sua vida. E aí é uma preocupação que eu tenho constantemente comigo mesmo, que é o pilar espiritual, né? O teu relacionamento com Deus. Porque esse pilar é que te dá segurança e uma base forte para que você consiga trabalhar as metas que vêm nos demais abaixo. Aí vem a questão pessoal, que é o seu autocuidado. Então, as metas de atividade física, por exemplo, eu quero, só um exemplo, né? Correr mais umas 2 meia maratona no ano que vem, talvez no final do ano, na de Curitiba, fazer ali só tô dando um exemplo, né? Por isso que eu falei talvez, fazer ali a maratona completa, 42K, que no meu caso não é fazer rápido e tentar ser o primeiro. É cadência, é uma questão comigo mesmo, né? Aí você desce um pouquinho mais ali para a questão da família, porque se você não estiver bem consigo mesmo, né, que entra o autocuidado, cuidar da sua saúde, da sua mente, das suas emoções, fazer uma boa gestão de tudo isso, você não vai estar bem para sua família. Aí vem a questão da família. Qual que é a sua meta de família, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, Isadora, Miguel e Moisés, né? As 3 crianças ali, lindas, sou apaixonado por elas. Então, assim, qual que é minha meta como pai de aproximar? Eu sei que eu preciso estar mais próximo e tal, mas lembra da meta ambiciosa de chegar aqui, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo? Por isso que entra a questão emocional que a gente falou lá. Você está disposto a pagar o preço emocional por tudo isso? Por isso que o primeiro ponto, o primeiro pilar, que é o pilar espiritual, o teu relacionamento com Deus, ele vai te fortalecer para você conseguir avançar e ter esse termômetro.
se você não está, de repente, deixando alguma coisa importante para trás ali durante esse caminho. Que aí entra a questão do autocuidado, não adianta eu ter uma meta ambiciosa, trabalhar que nem um condenado até tarde, não cuidar da minha saúde, daqui a pouco, 2, 3, 4 anos para frente, eu estou infartando, né? Então, esse é um ponto. Então, o autocuidado, abaixo da parte espiritual. E tenho que ter essa consciência, isso tem que estar ligado. Depois vem a questão da família. Como que eu estou cuidando do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos? Como que eu estou investindo nesse relacionamento para que eu seja uma referência não somente para fora, de repente, para algumas pessoas, mas a principal está dentro da minha casa, são os meus filhos, a minha esposa, a admiração que ela tem por mim, né? Como que eu faço manutenção desse relacionamento, do amor, enfim, do que está sendo construído ali e que a gente sabe que não é fácil nos dias de hoje. As metas de vida, elas precisam estar ligadas nesses pilares. E aí, por último, consequentemente, se você está bem com Deus, autocuidado, você está bem com a sua família, ela te suporta no sentido de dar esse suporte emocional, além da questão espiritual, que é a principal. Você estando bem consigo, é difícil, a gente sabe que não vai estar bem em todas as áreas o tempo todo, mas você fazendo uma manutenção da sua família para que ela te abrace nos momentos de dor, de desafios ali que você de repente quase não vai suportar o processo, se isso estiver fragilizado, você cai, você não avança. E por último, a consequência que é você automaticamente avançar nos negócios, avançar nas suas ambições, cuidar da leitura e tal. Para você conseguir englobar tudo isso, colocar isso num pacote de metas e seguir em frente, não existe uma receita de bolo pronto. Até porque isso é situacional, cada um sabe em que momento está dentro de cada um desses pilares. Fato é que ele precisa estar no seu consciente. Você precisa tomar decisões pensando nisso constantemente. Em alguns momentos você vai avançar mais em um e deixar um pouquinho o outro, porque você não vai conseguir priorizar tudo na sua vida. Isso é fato. É uma das verdades que você tem que assumir na sua vida para que você consiga seguir em frente. Então, dentro do que nós acreditamos aqui, eventualmente vai ter tempo então que eu vou ter que dedicar um pouco mais a minha família, ao meu relacionamento com a minha família, para que meu negócio vá ainda melhor. Então, é mais simples do que a gente imagina, né? Porque, então, se a gente pode trocar aquele quadro, aquele objetivo por uma pergunta, né? Será que eu tenho sido, no caso que você mencionou, né? O pai da Isa, do Miguel e do Moisés. Será que eu não tenho algo para melhorar no próximo ano ou no próximo ciclo? Então, fica sempre... Agora até tô pensando aqui. Vai lá. Tem uma coisa importante, só para trazer aqui uma referência, de um livro que eu li recentemente, bastante conhecido, Segredos da Mente Milionária, e ele traz exatamente essa reflexão. Porque o que ele traz assim, que as pessoas de mentalidade pobre, elas dizem assim, ó, ou eu vou ser uma pessoa extremamente espiritual, ou eu vou ser rico. Aqui a gente está falando de riqueza mesmo, monetária e tal. E o livro ele traz que as pessoas que têm a mente milionária, elas entendem que elas podem ter uma vida espiritual fortalecida e ser ricas. Então esse ou pelo ele faz total diferença. Então elas excluem por crenças, enfim, questões de vida que foram educadas. É um livro até que eu recomendo, que tem conselhos bem práticos ali sobre a questão de riqueza, né, que não engloba somente, aqui fala mais de sabedoria, né, e não necessariamente da riqueza monetária. E o livro ele traz muito essa reflexão. Uma das principais que me fez pensar é justamente isso. Uma coisa não exclui a outra, né? Quem tem essa mente próspera, entende que eu posso fazer isso e isso aqui, né? Eu posso ser, por exemplo, ter uma vida espiritual e ter uma família, eu posso ter uma boa base espiritual, um bom relacionamento com Deus e ser uma pessoa rica, próspera, enfim. Então, não é uma coisa ou outra, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai tentar equilibrar isso aí. E esses 4 pilares, assim, a gente fatia eles aqui, mas eles estão o tempo todo entrelaçados, eles estão conectados, né?
Então, no teu dia a dia, você acaba... Não tem como separar 100% o trabalho da família. Você está trabalhando e está automaticamente conectado com a sua família e no dia a dia. A questão é, o que envolve, né, a liga de tudo isso é a disciplina. Em que momento eu coloco cada coisa para conseguir seguir em frente? Vai ter momento que eu vou intensificar mais, por exemplo, a família, que de repente eu tenho um pouco mais de tempo, de liberdade, até porque a família também tem a sua rotina, os filhos vão para a escola, a esposa tem o trabalho dela, tem as coisas dela também. Você não está o tempo todo junto com todo mundo. A questão é a qualidade que você dá no momento que você está com essas pessoas. Então, isso sim precisa entrar num planejamento. Colocar dentro de um plano para que você, de repente, ali escrever isso e tal. E tem algumas coisas, por exemplo, que eu coloquei no início do ano, na virada do ano anterior para esse ano atual, com a Wanda, que eu percebi que começou a acontecer com mais frequência e não necessariamente estava ali um passo a passo exatamente como ia acontecer, mas pelo fato de eu ter escrito aquilo com ela, dedicado ali um tempo e tal, aquilo aconteceu mais. Por exemplo, a gente precisa, vamos colocar lá pelo menos sair com uma frequência maior, tipo só o casal. E a gente saiu muito mais, acho que o triplo de vezes comparando com o ano anterior. Então, são questões que você vai ponderando ali dentro desses 4 pilares. De fato, tá totalmente interligado, né? Totalmente, cara. Totalmente interligado, E assim, a gente tem ali os pilares bem definidos da banca, né? Que é espiritual, saúde, família e negócio, que vem a ser financeiro, né? E isso faz parte da prosperidade, no nosso ponto de vista. Mas, às vezes, além da necessidade, a gente acaba fazendo isso, trocando um pouco essa ordem. E eu entendo que, tipo, o primeiro item da lista nunca deve ser trocado. Mas os outros, dependendo da fase que a gente tá, a gente acaba trocando. Por exemplo, quando eu casei, eu fui demitido. Eu casei porque eu fui demitido. Eu morava em São Paulo, fui demitido, vim pra Curitiba e falei, agora a gente vai casar. Então, a gente decidiu casar e a gente casou. E nesse momento eu tive que colocar os negócios à frente da família. Por quê? A gente era um casal, só nós dois. E a gente queria um conforto, a gente queria uma casa própria, a gente queria um carro. A gente queria crescer na vida, né? E nesse momento a minha esposa me deu a base que eu precisava para poder ir e fazer o que eu devia fazer. Foi onde eu criei Inovar, né? Eu criei, meu sócio alavancou, mas assim, nesse momento eu inverti a ordem das prioridades. O negócio veio acima da saúde e acima da família. Veio os negócios. Hoje, a família, obviamente, vem a saúde. Hoje eu sigo a nossa ordem ali, né? Deus, espiritual, saúde, que é o que eu tenho buscado para viver pela família, não só morrer por ela, né? E a família vem antes dos meus negócios. Eu até comento com a minha esposa, né? Não tem como eu acordar de manhã, olhar para o rosto dela e ela ser uma pessoa não sábia e falar frases que não nos motivam de manhã, logo cedo, criar um atrito de manhã. Cara, seu dia não vai ser produtivo. Para mim não funciona assim. Agora, o dia que eu acordo cedo, que eu ajudo a trocar meu filho, que sai tudo no cronograma, que eu levo ele no colégio, que eu dou um beijo antes de sair na minha esposa, que eu dou um beijo nele na hora de entregar ele para a professora no colégio, esse dia é extremamente produtivo. Então, eu acho que a família é extremamente importante no nosso processo profissional. E isso tudo que você comentou, né? Que você trocou o negócio, subiu ele ali colocou abaixo de Deus, né? Que, Sim. então, gente, se Deus não estiver na frente, nada vai dar certo, né? Eu quero deixar um recado, porque isso tudo depende de um contexto. Uhum. Tem toda uma... Tem um contexto e assim, como eu disse, minha esposa sempre foi uma pessoa sábia. Sim. Todas essas metas, esses objetivos que eu tenho, sempre é alinhado com minha esposa. Porque assim, a gente tem um filho hoje. E é uma logística muito grande. No Mar tem 3. A logística dele é 3 vezes maior que a minha, né? Então, assim, cara, a gente tem que estar alinhado com a esposa. Afinal, quando a gente casa, a gente se torna um só, correto? Sim. Então, ela tem que estar sabendo o que é que está acontecendo, para onde a gente está caminhando e como que ela vai nos auxiliar nisso. Porque, como eu disse, ela me deu a base quando a gente iniciou o processo de melhora financeira. Ela chegou para mim e falou, amor, o que está acontecendo? Eu estava meio preocupado, porque era só eu por mim. Depois eu tinha já uma mulher que dependia
do homem da casa, que é o provedor do lar. E ela chegou nesse momento e eu falei para ela, olha, nosso capital não tá crescendo, eu tô com medo, eu nunca precisei tomar a frente de uma casa, a não sei a minha, que eu já morava sozinho, mas assim, se eu precisasse, eu dormia dentro de um carro, me virava. E já com uma esposa não é bem assim, né? A gente pensa nela, né? E nessa época ela veio e falou, amor, eu dou conta de pagar a prestação da casa, eu dou conta de pagar os móveis, eu dou conta de pagar isso, pagar aquilo, você só precisa fazer a compra. E a compra, eu tinha feito um negócio e eu tava recebendo algumas parcelas e isso ia durar 1 ano. Então eu já tinha garantido a compra. Eu falei, pronto. Agora eu não tenho mais o fardo sobre as minhas costas, eu posso correr mais rápido e mais longe. E nesse momento, ela tomou a frente de todas as contas da casa para que eu corresse atrás, colocasse o negócio à frente do casamento, à frente da saúde, e isso gerasse frutos futuros, aonde hoje eu tenho como prioridade minha família, porque os negócios estão indo bem, graças a Deus, e hoje a gente colhe os frutos da decisão que a gente tomou lá atrás, que foi uma decisão sábia. Inclusive, ela não teve uma festa de casamento como toda mulher sonha, né? Ela sacrificou isso pro nosso bem-estar hoje. Então, ela se sacrificou pela família, né? E eu acho por isso que a esposa é extremamente importante no nosso processo profissional, na nossa família, obviamente, e a gente tem que estar sempre alinhado com ela, sempre alinhado. O negócio não é inverter a ordem, né? Lógico, a gente tem uma ordem que a gente acredita e que a gente vive, mas vai ter um certo momento que a gente vai ter que ponderar, né? Vai ter que ter essa troca ali de posições na ordem, realmente para buscar um exemplo. Se você precisa do recurso imediato, você vai ter que inverter ali um pouquinho, vai ter que sacrificar um pouquinho a sua saúde para poder conseguir alcançar esse recurso, no caso, a questão que você comentou, né, de sustentar a sua casa. Pra gente fechar. Estão gostando? Excelente. Olha, quando é interessante que é uma coisa que eu sempre penso assim, eu preciso escutar o que eu digo, né? Que eu tô falando aqui, mas não é no sentido de apontar e dizer assim, você deve fazer isso e que existe um mundo perfeito. Não existe um mundo perfeito. Os desafios, eles são tremendos. A gente não é um leão por dia, é um lindomar por dia que eu preciso vencer. Boa. Então assim, para eu conseguir atingir os meus objetivos ou chegar próximo de atingi-los, né? Porque dá a impressão que às vezes as pessoas falam, né? Poxa, olha, fulano tem sucesso, a pessoa faz isso, faz aquilo, tem resultado, não sei o quê. E a caminhada? Não é perfeito, exatamente. Tem os tropeços, tem os aprendizados, tem as dores, os momentos de glória, os momentos de choro, então isso faz parte, né? Então, no meu caso, vencer um lindomar por dia, não é um leão por dia, né? Isso tá aqui dentro. Gostei da frase. Pra gente fechar, a gente coloca meta, objetivo, a gente falou de tudo isso. No meio do caminho, pode acontecer que dá certo, tem mudança de rota. Sempre tem. Sempre tem. E como recomeçar? Que às vezes você faz todo um planejamento, começa toda uma estrutura. Como que a gente dá esse... Porque o recomeço, ele nem sempre é positivo, mas isso vai tudo da ressignificação. Discordo de você. Todo recomeço é positivo. Porque a gente precisa recomeçar, a gente precisa reaprender, reinventar, refazer muitas das vezes. Só que a gente nunca... Eu já falaram assim, vou voltar pro zero. Não, cara. A gente já tem muita experiência quando a gente tem que recomeçar. Então a gente vai recomeçar e vai fazer muito mais rápido e muito melhor, porque a gente já obteve muita experiência, a gente já tem bagagem. E tudo que te desafia te faz crescer. Então tudo que você já passou, esse lindomar por dia que você mata, eu acho que te faz crescer e te motiva. Então fica um desafio para você aqui. Ai, começou. Mais um, vai lá, vamos. Você falou que o caminho, né, o recomeço e tal, você aprende e tudo mais. For you. Tem a receita do bolo? Tem a receita do bolo. Então coloca lá, então, na conta. É isso. Tá bom. Você tem que... Aceita o desafio. Escutar o que a gente tá falando. Senão aqui a gente vai estar sendo hipócrita, né? Se a gente não fizer. Então assim, a gente... E aí, daqui... Ano que vem, For You milionária, tá? Vamos empresa lá. Milionária. 15 de dezembro. 15 de dezembro do ano que vem, empresa milionária, For You. Minha responsa, tá? Bato no peito. 0 a 10, 10 a 100,
100 a 1000. O 0 a 10 pode deixar comigo. Eu tenho a receita do bolo Eu já. quero ver. Exatamente, esse é o caminho. Olha, Matheus. Tá registrado. Você vai cuidando do teu aí também, que o teu é do 10 a 100, filho. Tá registrado e quero agradecer vocês pelo Valeu, papo. Jack, obrigado. Obrigado, Matheus. Mais uma vez juntos, né? De tantas outras vezes, mas agora num novo formato, ao qual a gente registra e passa isso para vocês de uma forma mais profissional, né? Tentando, né? E aprimorando. Boa. Estamos aprimorando É igual o sempre. tênis, né? Praticando, que até Exato. você jogar o tênis vai Vai tempo. alguns Fica o dias. desafio, Matheus. Mas Pra eu- você, a meta do tênis, Não e aí? quer ser desafiado. Ué, cara, desafiar é fácil, e aí? E aí, vai aceitar o desafio de jogar tênis ano que vem? Ele tem que descontar em alguém, né, Não, mano? ele tem. Não, eu gosto. Não tem um pra produção ali O também. diretor, vamos lá. O diretor tem um desafio, sim. Ele assumiu comigo esse desafio, que na próxima maratona ele iria participar. Então tá mais um registro. 5 km. 5 km. O nosso diretor vai correr 5 km. Eu vou estar lá gravando pra ele. Tá registrado? Tá. Ele falou que ia correr junto 5 horas. Ah, então Gente, tá. Nem que eu vá de então tá bicicleta do lado. desafiado. Não, tá desafiado. 5K, então a banca tem que estar presente. No 5K, mínimo 5K a na banca, maratona de a Curitiba. banca? A banca. A banca. A banca. A banca Todos integrantes. Fechou, então. Fechou? 5K. Vamos lá. Então tá. O Lindomar já dá teta. Só que agora é o seguinte: todo mundo aqui saiu com um desafio. Qual que é o do Lindomar? Vai, Matheus. Eu passo a bola pra você. Ou pro diretor também, se ele quiser. A maratona. 42. 42. Vamos fazer o seguinte. No próximo Não, episódio... anota. Eu quero anotados daí pra cada um assinar aqui, ó. Porque pra falar até papagaio fala. Eu quero ver assinar. Ó, hashtag Hashtag assina aí. Assina aí. Pessoal, esse foi mais um episódio da banca. E siga-nos nas redes sociais. Deixe aqui embaixo. Deixe o seu like, o seu joinha, né? E deixe aqui embaixo, novamente eu reforço, quem você quer ver aqui a gente entrevistando e qual o assunto. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.